Continuamos, então, nós falamos falando sobre o acidente de trabalho, que era o nosso primeiro tópico. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, na execução de ordem ou na realização de serviços sobre a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro dos seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção, utilizando inclusive veículo de propriedade do segurado, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquele, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículos de propriedade do segurado. No artigo 1º, nos períodos destinados à refeição ou descanso ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas no local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Ou seja, é considerado acidente de trabalho também se a gente for em alguma viagem que seja em nome da empresa, algum curso que a gente está fazendo que a empresa que liberou. Então, se acontecer alguma coisa nesse sentido, tudo é considerado como um acidente de trabalho. Agora, o nosso segundo tema, que nós falamos, que é sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou seja, da CIPA, Então, lá na apostila, está na página 107. Quem semeia segurança, colhe qualidade de vida. Nós estamos retomando, mas é só passando rápido, tá? Porque já foi abordado esses assuntos todos. A CIPA da Constituição. O objetivo. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Ainda da Constituição da CIPA. Devem constituir a CIPA por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração, direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregado. Ou seja, todas essas, empresa, instituições, Então, todas elas, cooperativas, associações, todas que tenham trabalhadores, têm que ter essa CIPA, Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Então, todas essas empresas têm que ter. Da CIPA, ainda da Constituição, as disposições contidas nessa NR aplica-se no que couber aos trabalhadores avulsos e às entidades que lhes tomem serviço, observadas as disposições estabelecidas em normas regulamentadoras de setores econômicos específicos. Ainda da Constituição da CIPA. A empresa que possuir o mesmo princípio, 2 ou mais estabelecimentos, deverá garantir a integração das CIPAs e dos designados conforme o acaso, com o objetivo de harmonizar as políticas de segurança e saúde no trabalho. Ou seja, se a empresa tem mais de um estabelecimento, o que acontece? Ela vai ter que ter uma comissão da CIPA, A comissão, só que ela não precisa ter uma em cada empresa, mas ela tem que fazer essa integração, ou seja, para harmonizar a política dos 2 locais diferentes.
ainda falando sobre a constituição da CIPA, as empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através de membros da CIPA ou designados, mecanismos de integração, com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação da administração do mesmo. Agora, o nosso próximo tópico que nós falamos, né, que é da PPRA, ou seja, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Nós falamos também no terceiro dia de aula. Padrão para a elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Documento desenvolvido para ser utilizado como base por profissionais especializados para a realização dos serviços de PPRA. Quais são as orientações básicas, da PPRA? Deverá se estender a todas as áreas de trabalho ocupadas pela empresa, estando articulado com o PCMSO, quando disponível na instalação. Então, nós estávamos falando, o PCMSO, bastante pessoas perguntaram da última vez o que significa, Então, é um programa de controle médico de saúde ocupacional, ou seja, está tudo ligado aos programas que nós estamos falando em relação à saúde e segurança no trabalho, Hoje nós estamos falando do programa de prevenção de riscos ambientais, então esse PCMSO é o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. As partes do PPRA relativas à fase de reconhecimento e avaliação ambiental deverão ser obrigatoriamente realizadas e assinadas por engenheiro de segurança do trabalho ou técnico de segurança no trabalho. Então, quem deve essas orientações básicas, o engenheiro ou um técnico de segurança do trabalho devem assinar, fazer a assinatura. Ainda do objetivo, é a prevenção da saúde e a integridade física dos trabalhadores através do desenvolvimento das seguintes etapas: antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais existentes nos locais de trabalho. Para efeito desta ANR, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho, que, em função de sua natureza, a concentração ou a intensidade e tempo de exposição são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Ou seja, esses riscos ambientais, no caso, quando a pessoa fica muito tempo exposta ao sol, quando ela fica muito tempo exposta a alguns agentes químicos, Por exemplo, se trabalhar em alguma empresa onde tem combustível, ou alguma empresa que trabalha com alguns produtos químicos, ou empresas que têm aqueles maquinários onde a gente fica muito tempo inalando as fumaças, do óleo diesel. Então, tudo isso é exposição. Essa exposição, no caso, os riscos que a gente pode correr também, faz parte do acidente de trabalho, que a gente possa ter. O próximo tema, que foi o nosso segundo tema, que é relações interpessoais no trabalho, saúde individual e coletiva. Ou seja, isso é do nosso quarto dia de aula, desse módulo Formação Humana e Científica, da parte de saúde e segurança no trabalho, que daí nós vamos dar início agora para falar sobre essas relações interpessoais. O que é um relacionamento interpessoal?